Dois falsos clientes rendem funcionários de joalheria e levam 150 mil reais em produtos. Maicon Leão. Exatamente, Malta, eles ainda amarraram esse funcionário. Chegaram aqui na loja se passando, como você bem disse, por clientes, inclusive com uma aliança no saquinho dizendo que queria trocar. No momento em que esse funcionário abre a porta, eles anunciam que a aliança não era de ouro, era de assalto. Renderam o homem e conseguiram levar em joias cerca de 150 mil reais. A gente traz os detalhes desse assalto daqui a pouco. Nossa, que imagem impressionante. Essa que você vai ver é outra. Bombeiro atropelado enquanto fazia Cooper com a mãe. Foi atropelado por um carro desgovernado lá em Lusiânia. Kátia Gomes. Pois é, Malta, olha, a suspeita é de que esse motorista estava bêbado. Isso foi sexta-feira à noite. Tanto o bombeiro militar quanto a mãe dele caminhavam aqui, corriam, por esta calçada, quando o carro perdeu o controle e atropelou o militar. Gente do céu. Homem é preso com 200 arquivos de pornografia infantil em Planaltina. Vitória Mello. O suspeito tem 40 anos e mora com os pais na Vila Buritis. Para a polícia, ele disse que baixava o conteúdo para uso pessoal. Mas agora a investigação vai apontar se ele também compartilhava essas imagens. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o delegado responsável por essa investigação, Felipe. Pois não pode nem uma coisa nem outra, é tudo crime. Outras possíveis vítimas procuram a polícia após o flagrante de estupro de um anestesista em uma parturiente. Depois de dopar a grávida, Giovanni coloca o órgão sexual na boca da paciente. No fim do ato, limpa o rosto dela. Os funcionários que fizeram o vídeo procuraram a direção do hospital, que imediatamente chamou a polícia. Colegas do anestesista vinham desconfiando das atitudes dele há cerca de 2 meses, por causa dos gestos do médico e da quantidade de sedativo que ele aplicava nas pacientes. Que nojo. Cadeia é pouco. Nosso jornal já começou. Pela manhã, uma operação da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos prendeu em flagrante um homem suspeito de armazenar pornografia infantil em Planaltina, aqui no Distrito Federal. Os agentes encontraram 200 arquivos com conteúdo criminoso em pendrives e em um computador. A Vitória Mello está agora ao vivo com o delegado responsável pela ação, o Dário Freitas. Vicky, boa tarde para você. Oi, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essas investigações começaram há cerca de 2 meses. Esse suspeito tem 40 anos e mora com os pais na Vila Buritis, lá em Planaltina. Hoje, de manhã cedinho, durante essa operação, os agentes encontraram cerca de 200 arquivos com conteúdo criminoso. Como você comentou, o delegado Dário Freitas está aqui ao meu lado. Ele é o responsável por essa investigação e vai explicar pra gente, doutor, como que vocês chegaram até esse homem? Vocês já vinham em uma longa operação. Essa é a 4ª fase já dessa operação. Boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos. Essa é a 4ª fase da Operação Downloader. Esse nome até da operação porque são grandes baixadores de arquivos de pornografia infanto-juvenil. A gente fez a primeira fase, prendeu um suspeito em Samambaia. A segunda foi até um técnico do Senado Federal, ele tinha 31 anos. A terceira fase foi um indivíduo, um empresário de uma rede hoteleira daqui do Distrito Federal. E agora, nessa 4ª fase, esse indivíduo morador da Vila Buritis, em Planaltina. Lembrando que esses 200 arquivos, eles só são inicialmente. A gente realiza aquela análise preliminar já para a realização da prisão em flagrante, por armazenar, por você adquirir e ter esse material armazenado em seus dispositivos. Ele tinha em seu computador pessoal, em sua casa, lembrando que ele morava com os seus pais e irmãs, está afastado pelo INSS, mas ele disse que era patinador de um supermercado, de uma rede de supermercado aqui do Distrito Federal, está afastado, mas baixa esse material, esses arquivos, há aproximadamente 5 anos. Doutor, mesmo baixando esses arquivos, ele disse que era para uso pessoal, mas é crime de qualquer forma. Exatamente. Ele justificou dizendo que era somente para ele, que não repassava para os pais, para a irmã, para ninguém, que não compartilhava esse arquivo. Mas sim, você baixar, você armazenar esses arquivos, lembrando que são vídeos horríveis, assim, são crianças em situação de nudez, de sexo e outras situações péssimas de se ver. A gente lembra que esses crimes eles podem avançar
A gente já teve casos de pessoas que pedem para crianças gravarem esses vídeos. E ele sim, ele vai responder por esse crime. É um crime cuja pena vai de 1 a 4 anos de reclusão. E no caso de ficar comprovado que ele compartilhava, ele pode responder por outro crime e vai ter uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. Ele explicou, ele disse a origem desse material, de onde ele baixava, se tinha algum tipo de fornecedor. Ele informou inicialmente que já tentou baixar da camada mais profunda da internet, da Deep Web, mas ele não obteve êxito. Ele falou que até infectou seu computador com vírus e ele conseguia baixar por essas redes de compartilhamento que há na internet. Baixava e ia, segundo o próprio, colecionando esses arquivos, porque ele disse que há vídeos que ele sequer chegou a assistir. Então, como outras pessoas que baixam, que têm a possibilidade de ter a doença, a pedofilia, ele baixa diversos arquivos, guarda e sequer tem tempo de assisti-los. E o nome da operação fala justamente isso, né, doutor? Das pessoas que baixam esses arquivos, o que me chamou a atenção na nossa conversa anteriormente, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, que são pessoas que têm 100, 200, até 500 horas de vídeos baixados de pornografia. Exatamente, o nome justamente por isso, porque são grandes baixadores, baixam muitos arquivos. Em uma dessas operações, a gente, citando o número exato que teve, a gente tinha aproximadamente 515 horas de vídeo de pornografia infanto-juvenil. A gente não chegou a calcular, mas com o laudo pericial que retornará do Instituto de Criminalística, a gente terá uma quantidade exata de quantas horas de vídeos de pornografia infanto-juvenil esse indivíduo ele tinha em seu computador. E lembrando que ele pode ser indiciado por diversas outras situações. A primeira, que ele já foi preso hoje, é um crime afiançável, mas até o presente momento não foi recolhida a fiança, então ele vai ser apresentado à Justiça, ao Poder Judiciário, com a verificação de prisão preventiva ou, no caso de soltura com ou sem fiança, e no caso de se constatar pelo Instituto de Criminalística que houve o compartilhamento, responde por esse crime e em outras situações, se ficar comprovado até que o sujeito vendia, como a gente já teve em outras operações, ele pode pegar uma pena aí que vai de 4, e aí no caso dessa venda, que a gente teve inclusive operações recentes, de 4 a 8 anos de reclusão. Então a pessoa que estiver incentivando esse tipo de crime, pode saber que vai ter problemas com a polícia, que vai ser alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e posteriormente com a justiça. Porque não dá para ser considerado uma pessoa normal, né, doutor? O senhor estava comentando comigo que são imagens assim impressionantes, até vocês que estão acostumados, né, com todo tipo de operação, enfim, choca, né? Não, sim, é chocante. Lembrando que o crime não é a pedofilia, é o armazenamento, a pedofilia seria a doença, mas sim, é chocante e esse crime, por incrível que pareça, é aquilo, a gente sempre fala, é um crime sem rosto. A gente tira somente nessas 4 operações. A primeira fase da operação Downloader foi um ajudante de pedreiro, a segunda, um técnico do Senado Federal, a terceira, um empresário e agora uma pessoa um ex-patinador aí de um supermercado. Então, a priori, a gente não teria como saber, olhando para essa pessoa, aquele crime que poderia passar acima de qualquer suspeita, mas sim, é uma situação muito triste, complicada, e a nossa delegacia vem tentando reprimir esse tipo de crime aqui, diuturnamente aqui no Distrito Federal. E é importante que as pessoas denunciem, até mesmo se for um familiar, que às vezes, como o senhor disse, ele morava com outras pessoas nessa casa, eram os pais, irmãos, enfim, que denunciem qualquer situação estranha. Sim, é importante, até lembrando outra fase da operação, até a operação que foi intitulada Black Pack, que esse indivíduo ele realizava a venda de pacotes, por isso o nome da operação de pack, que seriam pacotes. E nessa venda desses pacotes, havia em grupos de aplicativos de mensageria, Telegram e WhatsApp, as próprias adolescentes e crianças realizando a venda de suas imagens, de suas fotografias, de seus vídeos. Então é importante sim que os pais observem, conversem com as crianças em casa. Os familiares, no caso de perceber que essa pessoa esteja reclusa, converse, tente verificar alguma situação. E sim, no caso de verificar alguma situação criminosa, denuncie a polícia, seja pelo telefone 197, seja pela delegacia eletrônica, seja pela delegacia do bairro mais próximo que a pessoa tiver, alguma delegacia circunscricional ou até mesmo, a depender da situação, em uma delegacia especializada. Como
o senhor comentou, né, é um crime que vai gerando outro, e quando vê até mesmo as crianças estão envolvidas. Exatamente. Nesse primeiro momento, a gente só constatou que esse indivíduo ele armazenava esses arquivos, mas as investigações elas podem apontar que esse sujeito poderia estar gravando, poderia estar obrigando, chantageando ou até mesmo praticando um estupro virtual, que foi outras situações já tidas em operações de outras delegacias do Departamento de Polícia Especializada. É importante ficar um alerta que é crime, né? A pessoa, quando é presa, quando é flagrada, fala eu sou doente, mas não, ela está cometendo um crime. Sim, a pessoa que armazenar vídeos, fotos de crianças, situação de nudez, sexo ou até mesmo, é difícil, mas de estupro, sim, está cometendo um crime e terá problemas com a justiça. A gente está falando da quarta fase dessa operação. A possibilidade é que continue até mesmo para identificar se esse homem ele compartilhava esse material ou se na verdade chega até a origem desses vídeos e até mesmo outras pessoas que façam esse mesmo crime. Exatamente, as investigações elas irão prosseguir. Todo esse material apreendido ele é encaminhado à nossa perícia, então ela irá nos informar e dar subsídio para a gente verificar se há outros indivíduos que estejam participando com ele para o cometimento de crimes, o que é possível também ele responder por um outro crime, que seria o de associação criminosa, quando pelo menos 3 pessoas se associam para o cometimento de crimes. E aí, no caso, seria esse de armazenar, que seria o crime pelo qual ele foi preso hoje, ou de compartilhar ou até mesmo de vender imagens, cenas de nudez, pornografia infantil juvenil. Obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Felipe. Quarta fase dessa operação. O doutor Dário passou todas as informações aqui pra gente. Como ele disse, né? Várias pessoas foram presas. É um crime que não tem cara, não tem classe social, mas felizmente a delegacia está atenta e fazendo a prisão desses criminosos. Você tem alguma pergunta para fazer ao doutor Dário? Não, ficou tudo muito claro, Vitória, mas eu tenho certeza que o telespectador em casa também ficou chocado, porque a gente vai noticiando pontualmente quando as operações são realizadas, mas agora o delegado Dário fez um balanço e um retrospecto que deixa muito claro isso que você disse, desde o pedreiro ao empresário, do técnico concursado do Senado Federal à pessoa de classe social mais baixa que está envolvida com um trabalho não muito remunerado. Não é questão de dinheiro, não é questão de educação. Agora, curiosamente, é sempre homem, né, Vitória? Se eu pudesse terminar fazendo essa pergunta para o delegado, eu me lembro algum tempo atrás, já faz alguns anos, a gente trouxe uma série de reportagens especiais aqui no jornalismo do SBT, que a gente tratou de pedofilia e existia essa característica. É um crime cometido por homens. A gente não vê a polícia chegando a mulheres pedófilas. O Felipe, ele fez uma percepção ali no estúdio que geralmente esses crimes são cometidos por homens, né? Essas 4 fases da operação foram homens presos, né? Mulheres, vocês já fizeram essa prisão? É mais difícil isso ocorrer? Sim, em regra, assim, as nossas operações em regra, ele é um crime que pode também ser cometido por mulheres, mas as operações que a gente realizou, todas essas que foram citadas, sim, as pessoas que foram presas foram homens. E existe um perfil dessa pessoa, desse criminoso, geralmente, que vocês conseguem analisar? Como citado, né, assim, não tem classe social, a priori não tem rosto, e o que a gente tem perfis que são verificáveis após a prisão, primeiramente nessa questão de colecionar. Por isso que em outro momento essa operação, a gente teve uma operação no mesmo sentido e o nome da operação era Colecionadores, porque a gente verificava que esses sujeitos, eles tinham essa necessidade de colecionar, de ter esses arquivos, de deixar horas os computadores, celulares, seus dispositivos eletrônicos realizando o download desses arquivos para ter o maior número de arquivos. Até porque não é fácil ter esse arquivo, não é só chegar em algum site de busca e pesquisar que você vai conseguir. Tem determinados mecanismos, eles estudam para poder aprenderem e ficarem baixando. Então a gente observou uma das características, dentre outras, seria essa intenção de ter vários arquivos, de ter muitos arquivos, como se fosse um troféu. E aí, por vezes, eles têm esses arquivos para realizar o compartilhamento que dentro desses grupos, isso verificado em outras operações, eles fossem bonificados. Olha, ele passa mais arquivos para a gente, então ele vai conseguir de forma mais rápida ter acesso a esses arquivos aqui, a outros arquivos, por ele estar compartilhando mais. E a defesa desses criminosos geralmente alegam problemas psiquiátricos?
por vezes diz que somente é para deleite, para uso pessoal, tentam de alguma forma inocentar os familiares, mas sim, alguns deles já chegam em fase de oitiva formal aqui na delegacia a dizer que de fato são doentes e que precisam de tratamento. Mas todos vão presos. Todos vão presos. E no caso só do armazenamento é possível o recolhimento da fiança, mas no caso, como da citada operação a Blackpack, no caso da venda, não é possível o arbitramento de fiança e há a possibilidade de ser decretada uma prisão preventiva, o que aconteceu com o indivíduo que foi preso preventivamente e estava cumprindo a sua pena preventivamente pelo crime de venda, que é um crime com a pena maior de 4 a 8 anos de reclusão. Aí, no caso desse rapaz, agora vocês vão investigar se ele compartilhava também. E aí a pena aumenta, né, doutor? Exatamente. São crimes diversos. Um crime seria esse de armazenar, inclusive, assim, de forma jurídica, ele tem um artigo diferente. Então ele tem a pena, esse crime, armazenou um crime, 1 a 4 anos. O outro crime de compartilhar, 3 a 6 anos. Se ficar comprovado que ele praticou esse crime e somar dessas penas, 4 anos de um, 6 a outro, ele pode pegar até 10 anos de reclusão. E esse segundo do compartilhamento não é fiançável, né? Afiançável. Sim, no caso de ser realizada uma busca e no ato a gente conseguir realizar a captura, a prisão preventiva, a prisão em flagrante naquele momento, não seria possível o arbitramento da fiança em sede policial. Mas no caso de hoje, o flagrante foi somente do armazenamento. Então o compartilhamento a gente vai conseguir somente após o perito criminal realizar a confecção do laudo pericial e encaminhar então a nossa delegacia com essa informação. Sim, de fato, esse indivíduo compartilhava. E aí, então a gente realiza o indiciamento desse indivíduo nesse crime também e encaminha então ao Poder Judiciário para as providências. Nesse caso, ele foi preso, foi arbitrada a fiança, mas não pagou. Agora, aguarda a audiência de custódia e o juiz define? Como que é esse processo? Sim, ele foi preso, é arbitrado a fiança. No caso, analisando as condições pessoais, financeiras do agente, foi arbitrada a fiança em R$5.000. Até o presente momento não foi recolhida a fiança. No caso de não ser recolhida, de não ser paga essa fiança, sim, ele fica à disposição da Justiça e vai para uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o Ministério Público pode representar pela prisão preventiva desse indivíduo e aí sim o juiz ele pode decidir se esse sujeito fica ou não preso ou se ele pode ser posto em liberdade com ou não o pagamento dessa fiança. Obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Felipe. Doutor Dário trazendo todos os detalhes da 4ª fase da Operação Downloader aqui pra gente. Eu volto com você. Obrigado, Vic. A gente só precisa aqui deixar claro o seguinte, é muito crível que a prática de pedofilia pode estar relacionada a uma doença psiquiátrica, mas é importante deixar muito claro que isso não exime o doente da responsabilidade pelos atos que ele comete. Assim como o psicopata se compraz do sofrimento alheio, porque ele não tem condição, não tem empatia, não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, o pedófilo se compraz da pornografia infantil, mas para ambos existe punição. O argumento de que isso é um transtorno, de que isso é uma doença psiquiátrica, não serve de justificativa para você se eximir da responsabilidade depois de ter praticado um crime. Então, se a pessoa está chegando ao ponto de concluir que precisa de tratamento, que procure o tratamento, que se trate antes de cometer o crime, porque depois vai ser tarde demais. Está foragido o motorista que invadiu o canteiro central de uma via em Lusiânia e atropelou um bombeiro do Distrito Federal e a mãe desse bombeiro enquanto os dois praticavam uma corrida. As imagens desse atropelamento são impressionantes, você não imagina que um negócio desse vai acontecer. Guilherme Alves, de 28 anos, veja lá, sai voando com o impacto da batida e surpreendentemente consegue sair andando depois. Olha, repare mais uma vez, o carro vai chegar, olha, os dois estão no canteiro central e ele simplesmente é lançado para o outro lado da via por esse motorista que invade o canteiro central. A repórter Kátia Gomes foi até Lusiânia e conta essa história pra gente agora. Kátia, é com você. Oi, Malta, nós estamos aqui no Jardim Gá, em Lusiânia, onde esse acidente aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês a câmera de segurança que flagrou esse acidente, foi daquela distribuidora bem ali, né? Ela mostra o exato momento que o bombeiro militar do DF está correndo aqui por esta calçada com a mãe, quando um veículo
vindo desta direção aqui, olha, dessa parte de cima, descendo aqui essa pista, ele perde o controle exatamente neste ponto aqui onde nós estamos e atropela o bombeiro militar. A sorte deste bombeiro é que, segundo a mãe dele, nós conversamos com ela por telefone, ela disse que ele é faixa preta de jiu-jitsu e que no momento que o carro subiu aqui no passeio, ele percebeu, né, que seria atropelado e ele conseguiu pular. Ele ainda foi atingido pelo veículo, mas ele conseguiu pular, caiu ali do outro lado da calçada e, por isso, o acidente não foi mais grave, né? Que ele poderia ter sido atropelado nas pernas. Aí teria sido um acidente muito mais grave. Um motoqueiro que estava descendo aqui na avenida, ele se assustou com o acidente e acabou caindo também, né? Acabou aí sofrendo também um acidente. A mãe do bombeiro militar disse que recebeu uma informação de que este motorista que atropelou o filho dela estava embriagado. Isso porque ela ficou sabendo que logo depois do acidente ele teria parado em uma distribuidora de bebidas e comentado que tinha atropelado uma pessoa. Ele ainda teria pedido uma lata de cerveja e saído dirigindo embriagado, segundo informações que a própria família recebeu, né? Eles ainda não sabem se esse motorista atropelou o bombeiro militar de propósito, porque queria, ou se realmente foi um acidente, porque a imagem mostra, ele está descendo aqui como esse carro está fazendo aqui, de repente ele sobe aqui na calçada, exatamente nesse ponto aqui, atropela o bombeiro militar e depois volta para a pista, né? Então, a imagem deixou ali uma dúvida se esse motorista quis ou não atropelar o bombeiro militar, né? A família está assustada. A mãe disse que o filho teve apenas alguns arranhões, ele está com alguns cortes nas costas, né? Ele teve alguns ferimentos leves, mas não foi nada grave. E agora a família está aguardando a investigação da polícia para tentar identificar este motorista. Eles já ficaram sabendo que dentro do carro tinha uma menina, uma moradora aqui da região, né, que eles conseguiram descobrir o nome dessa moradora. Então, agora a polícia está fazendo esse trabalho para tentar identificar este motorista que, segundo informações que a própria família recebeu, estaria embriagado. A mãe, ela conversou com a gente pelo telefone, disse que o filho prefere não falar neste momento, porque ele é bombeiro militar em formação ainda, então ele prefere não falar neste momento, está com medo de passar por cima da corporação, mas ela deu detalhes de tudo que aconteceu, como é que foi esse acidente. Vamos ouvir agora. De repente, do nada, um carro invade a calçada. E quando nós vimos, o carro já estava em cima de nós. Eu consegui me jogar para o lado e virei. Quando eu virei, o meu filho já estava no ar. Na verdade, assim, foi um momento desesperador. Eu pensei que eu ia pegar meu filho morto, né? E ele caiu, quando ele caiu uma moto, eu estava vindo, o rapaz freou. Na hora que ele viu a moto em cima dele, o primeiro impulso dele foi sair da direção da moto. O rapaz ainda caiu da moto para não atropelar. E aí ele se jogou para trás. E no que ele se jogou para trás, ele já não sentia mais as pernas. Aí foi outro desespero. O cara invadiu a calçada, acertou meu filho, saiu dirigindo normalmente e parou num bar logo em seguida, quase atropelou uma segunda pessoa, contando para todo mundo. Era um casal, pelo que a gente soube, tinha um motorista, um passageiro que é morador aí da cidade. Nós tivemos informações que o rapaz trabalha aí numa empresa aí próxima aí também, mas nós ainda não sabemos quem é, né? Registramos um boletim de ocorrência e estamos aguardando, né, que a justiça seja feita, porque isso é um crime, esse cara é um criminoso, ele não pode ficar solto. Olha, a informação que a mãe também do bombeiro passou pra gente, né, na verdade uma reclamação. Ela disse que este cruzamento aqui, ele é bastante perigoso. Os carros entram aqui, a todo momento tem acidente. Inclusive, enquanto a gente estava aqui preparando a reportagem, a gente presenciou alguns carros freando bruscamente por conta deste cruzamento aqui.
a mãe do bombeiro disse que eles já pediram, né, e queriam que a prefeitura fechasse esse cruzamento porque ele é bastante perigoso. É uma avenida que a gente percebe que não tem nem quebra-molas aqui, né? Quebra-molas também poderia evitar acidente ou até uma barreira eletrônica, porque os carros passam aqui em alta velocidade. Então, além do cruzamento que é perigoso, essa pista, quebra-molas aqui, né? Quebra-molas também poderia evitar acidente ou até uma barreira eletrônica, porque os carros passam aqui em alta velocidade. Então, além do cruzamento que é perigoso, essa pista aqui, segundo a mãe do bombeiro, é bastante perigosa. Ela mora aqui na cidade há mais de 30 anos, ela já conhece, né, essa pista aqui, então ela falou isso, né, fez essa reivindicação, essa reclamação, se a prefeitura pudesse fazer alguma coisa aqui nessa avenida para evitar que novos acidentes aconteçam, inclusive, né, acidentes até mais graves, porque o filho dela conseguiu se salvar porque ele pulou, né? Ele teve ali uma esperteza na hora, ele acabou pulando ali pelo veículo, foi atropelado, mas não foi de forma grave. Esse acidente poderia sim ter sido muito grave, Malta. Pois é, Kátia, deixa eu pedir só para a gente ver mais uma vez juntos as imagens, porque talvez você em casa queira reparar junto comigo agora. O fato desse bombeiro militar aqui do Distrito Federal, informação, ser lutador de arte marcial, fez com que ele tivesse a perícia de, no momento, repare, é sutil, mas é o detalhe que pode ter salvado a vida desse homem. Em vez de ficar parado e esperar a batida, o impacto do carro, que pode ser a reação que qualquer um de nós tenha num momento como esse, se a gente for leigo, se a gente não tiver a perícia que esse homem tem, a força do carro teria jogado o corpo dele para frente e depois, possivelmente, o carro poderia passar por cima dele. Mas como ele conseguiu dar um salto, foi pequeno, mas ele conseguiu saltar antes de ser atingido pelo carro, ele rola pelo capô, pelo para-brisa e cai do outro lado. A imagem é impressionante, mas esse impacto é menor do que se ele tivesse com os dois pés fincados no chão e tivesse ali feito uma força contra o carro na hora da batida. Importante pontuar o seguinte, que apesar da família pedir mais segurança aí na via, e eu concordo que nós temos que investir em segurança em todas as estradas, nas vias urbanas, nas vias que ligam as cidades, nas BRs, nas DFs, a gente pode ter uma estrada europeia que não vai resolver se nós não tivermos motoristas com consciência. Para você que está chegando agora no SBT, essa pessoa que estava a bordo, no volante desse carro que atropelou o bombeiro, nem sequer freou o carro para ver o que tinha feito para prestar socorro. Então é óbvio que a gente pode supor aqui que essa pessoa estava com alguma coisa errada. Ou ela estava embriagada, ou ela era inabilitada, ou ela era criminosa e estava fugindo de um crime que cometeu. Algo de errado estava acontecendo. Porque era necessário, acidentes acontecem. Poderia ser uma pessoa idônea que nesse momento aí, por qualquer razão, porque teve uma convulsão, porque passou mal, porque trocou o pedal, porque perdeu o controle do carro, bateu no bombeiro. Agora, se fosse uma pessoa decente, teria parado para prestar socorro, esperar o bombeiro chegar, levar até o hospital, ver o que aconteceu, dizer, olha, eu tô com as minhas plenas faculdades mentais aqui, não tive a intenção, nem assumi o risco de te machucar. Mas não foi esse caso. Então, pessoal de Lusiânia, o pedido que a gente faz, ajudem a polícia a localizar esse motorista. Esse homem quase tirou a vida desse pedestre. Olha lá, a editora-chefe aqui, a Emily, está me chamando a atenção para um detalhe, que se você reparar na imagem junto comigo, você vai perceber. O bombeiro não só tem a perícia de, em questão de segundos, milésimos de segundos, saltar para poder diminuir o impacto do carro, como esse homem empurra a mãe. Olha lá, olha lá. Obrigado por terem frisado a imagem aí, pessoal do Switcher. Você vai ver que ele empurra a mãe para o lado para livrar a mãe do impacto da batida. Olha isso. Então, assim, que bom que esse bombeiro teve essa habilidade. Isso não só salvou a vida da mãe dele, como a vida dele próprio. Agora, que lamentável a gente estar diante da imagem de um motorista absolutamente irresponsável, inconsequente, que diante de um acidente que provoca, não tem a humanidade de parar o carro e falar, meu Deus do céu, o que aconteceu, o que eu posso fazer para salvar a vida dessa pessoa nesse momento.
Atenção, população de Lusiânia que nos acompanha agora. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a esse motorista, diz que 197 você não precisa se identificar. A Prefeitura de Lusiânia, a gente faz o pedido, reforcem a segurança na via, a comunidade está dizendo mesmo que os carros passam ali em alta velocidade. Se for necessário, façam um estudo e bloqueiem o cruzamento para deixar a via mais segura, mas para a Prefeitura de Lusiânia também eu digo, não vai adiantar nada vocês fazerem isso se vocês não tiverem motoristas melhores aí na cidade. Assim como no caso da rodovia aqui que liga Planaltina a Planaltina de Goiás, vocês lembram? A gente mostrou aqui o idoso de mais de 70 anos de idade, traumatizado, perdeu a esposa num acidente na via, porque uma motorista sem habilitação e bêbada veio na direção contrária, bateu no carro da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, em que estava esse senhor, a esposa dele e mais um motorista. Aí o pessoal vem dizendo, não, mas a via precisa ser duplicada. Eu concordo, uma via duplicada, logicamente, é mais segura do que uma via simples. Mas que via duplicada, triplicada, quadriplicada que pode oferecer segurança se no comando do veículo tem uma pessoa inabilitada, bêbada, maluca dirigindo? Então não tem via alemã, não tem estrada sueca que vá trazer segurança pra gente se nós não formos motoristas melhores. Por isso que esse homem tem que ser identificado. Continuando aqui o nosso jornal, 220 mil reais em joias roubadas. Uma joalheria foi assaltada no Conic, tá? Então, centro de Brasília, por dois homens que se passavam por clientes. Um funcionário do estabelecimento fez de tudo para tentar impedir que a dupla levasse as joias. E as câmeras de segurança, repare, flagraram essa troca de agressões. Olha só, óbvio, o funcionário está ali, meu Deus do céu, perderemos uma fortuna em produtos. Como será que a gente vai continuar trabalhando depois disso? Estamos à mercê desses criminosos. O Maicon Leão tem os detalhes do caso pra gente. Maicon, boa tarde pra você. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Pensa o desespero que esse funcionário passou. Tudo aconteceu, Malta, por volta de 7h20 da noite. Ele estava, inclusive, fechando a loja, pronto para ir embora, quando chegaram aqui esses dois homens aqui na porta. Ele percebeu pela câmera de segurança, inclusive o Rogério se vai mostrar pra gente, que esses criminosos estavam aqui do lado de fora. Só que ao contrário do que ele poderia imaginar, eles estavam bem vestidos, chegaram aqui, ele perguntou do lado de dentro mesmo da porta, aqui pela grade, o que vocês querem? Aí não, a gente veio trocar uma aliança, e tirou de um saquinho, realmente tinha uma aliança. Aí o funcionário abriu aqui a porta. E aí no momento em que ele pegou o saquinho, ele falou, não, isso aqui não é ouro não. Nesse momento, um dos criminosos falou para ele, não é ouro não, isso é um assalto. E aí a gente percebe, inclusive, pelas imagens da câmera de segurança, que esse funcionário tenta evitar que os criminosos entrem. Mas é inevitável, os dois acabam usando uma força desproporcional e eles acabam caindo aqui. O funcionário, inclusive, cai nesse exato local em que nós estamos aqui. A gente está com esse funcionário para contar para a gente. Ele disse que praticamente na vida inteira nunca tinha passado por um momento como esse, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente não. Foi a primeira vez que aconteceu, como você citou aí. Eles chegaram na porta, bateram, eu olhei pelo monitor, quando eu vi, eles perguntaram se fazia aliança, eu falei que fazia. Aí eles falaram, quando eu falei que não era ouro, eles realmente falaram que não era ouro, era um assalto, na verdade, me amarraram aqui, eu não estou. Fiquei mais ou menos uns 10 minutos aí amarrado, né? Ali na porta você ainda tentou evitar que eles entrassem? Tentei evitar, tentei empurrar, mas não consegui, que o outro empurrou ele por trás. Aí juntaram os dois e me derrubaram, na verdade, né? Aí ficou um pouco, uns 10 minutos, que eu acredito, 10 ou foi mais. Aí ele querendo chave do cofre todo o tempo. Eu falei que não tinha cofre, na verdade. Aí com esse não dizer que não tinha cofre, eles me levaram lá para a vitrine e abriram, conseguiram levar tudo. Eles entraram nessa outra sala aqui do lado, inclusive tem a vitrine aqui, Malta. A vitrine está praticamente completamente vazia aqui do lado. O Rogério Silva vai mostrar pra gente. Eles fizeram o limpa. E aí o levantamento do prejuízo está gerando aí em torno de 200 até 220 mil reais. Eles fizeram o limpa aqui e continuaram naquela pressão de que eles queriam, porque queriam o acesso ao cofre, que não tinha esse cofre. E aí então eles resolveram manter o funcionário amarrado aqui. E aí enquanto isso eles te forçaram para pegar a chave da vitrine. Isso, forçaram para pegar a chave, não consegui, porque eu estava muito nervoso, na verdade, né? Aí eles voaram da minha mão, tomaram, e eu fiquei, tipo, falando alguma coisa para eles, não lembro o que eu falei, e aí como eles viram que eu estava muito alterado, eles me levaram para cá pro banheiro, me trancaram, tentaram trancar o banheiro por fora, só que a chave tá por dentro. Eu fiquei no banheiro,
trancado, tranquei o banheiro por dentro. Quando eu vi que a porta bateu e voltou, com o tempo que eu vi que eles tinham descido, eu corri, ainda avisti ele pelo blindex, eles correndo aquele sentido Hotel Nacional. Na hora para ter acesso à vitrine, eles obrigaram o senhor a tentar abrir, mas no medo o senhor estava tremendo tanto que... Na verdade eu fiquei muito alterado, nervoso, eu falei um monte de merda para eles também, né? Aí eles tomaram a chave da minha mão e foi que eles abriram, e quando eles abriram eu vi que eles iam levar tudo, realmente levou tudo. Naquela hora, o que passava pela cabeça do senhor? Mas na verdade, eu nem sei na verdade, a única coisa que não passava era o medo da morte, não tive medo de morrer. Não passou na minha cabeça que eu ia morrer naquele instante. Fiquei tipo, desesperado mesmo, porque por a situação, levar tudo, você fica em pânico, né? Porque você trabalha pra caralho pra conseguir as coisas, de uma hora pra outra você vê sair pelo seu dedo, questão de segundo, né? Você vê que realmente você fica desmotivado, na verdade. Eu confesso que mesmo assim eu tô ainda voando ainda. Eu estava me contando que depois que passou, que o senhor foi tentar lembrar o que aconteceu, porque eu não estava lembrando direito. O susto não estava. O susto foi grande, não lembrava que eu tinha realmente... Para mim eu tinha ficado uns 40 minutos aqui amarrado, na verdade. Aí depois que a gente foi ver nas câmeras, ficou 10 minutos e 90 segundos, um negócio assim. Mas para mim foi uma eternidade. Aí depois que eu fui lembrar, que eu vi as imagens à noite, que eu cheguei em casa por volta de meia-noite, que eu fui ver as imagens que eu tinha visto que eu tinha feito aquela bobagem, né? Realmente não é o certo você fazer, né? Já pensou aquele jeito que ele estava armado? Vai saber se é de verdade, se é de brinquedo, né? É melhor você não pagar para ver, né? Depois que você vê as imagens, deu um pouco de arrependimento aí. Lógico, dá, porque você não sabe, na hora do impulso, você não... Jamais eu imaginava que ia ter aquela atitude, né? Além de limpar a vitrine, você estava me contando que eles começaram a mexer e acharam até joias que estavam lá no fundo, na parte de manutenção, que provavelmente ninguém nem saberia onde estava. Não saberia onde estava, eles foram lá, abriram a gaveta e acabaram levando, né? As duas gavetas, tanto a minha e do outro ouriço também que trabalha comigo, né? Acabaram levando. Ou seja, eles vieram para fazer o limpa mesmo. Vieram para levar tudo. E eles só não levou tudo realmente, tudo que eu falo entre aspas, porque eles não tiveram acesso à chave do copo, porque se tivesse realmente o prejuízo tinha sido bem muito mais. Mas a todo momento eles forçando, colocando a arma no senhor. Eu estava aqui amarrado todo o tempo, eles falando que queria a chave do cofre, né? E eu falando que não tinha cofre, mas era porque eu estava querendo que eles não... ver se eles iam embora, que eu estava falando para eles que tinha câmera. Quando eu falei que tinha câmera, o de camisa vermelha ficou muito nervoso. Deixou realmente as coisas cair no chão. E eu falei, você está sendo gravado e ao vivo, daqui a pouco é que tá cheio de gente, vocês perderam, cara, vocês perderam. Isso que eu falava para eles, mas mesmo assim eles não acreditaram no que eu estava falando, ele acabou levando realmente tudo mesmo. Malta, para todos os lados que a gente olha aqui na sala, a gente vê, tem câmera aqui na frente, o Rogério Silva mostrou pra gente a outra ali atrás, em todos os cômodos tem inclusive aquele monitor que a gente mostrou no início do jornal, para acompanhar o movimento lá fora, mas só um deles que ficou um pouco atordoado, o outro não estava nem aí para as câmeras. O outro o tempo todo tipo me empurrando, tentando me agredir na verdade, né? Ele estava muito tranquilo para quem... Tava. Aí ele botou a arma, tipo assim, eu não me lembro se foi essa na minha barriga, se foi no meu pescoço, não lembro. Sei que eu vi uma arma, era não era uma arma grande, parecia ser uma arminha pequena, mas era arma mesmo. Só não sei falar se era de verdade, se era de brinquedo, mas que era como se fosse uma arma assim. A situação não vai sair tão cedo da memória. Não vai, tipo, você fica assustado, né? Hoje em dia mesmo, eu comecei de ontem, segunda-feira, então de hoje para frente, todo dia 6 horas eu vou embora, não fico mais nem um minuto mais. Aquela hora o senhor estava pronto para ir embora já tinha fechado tudo? Já tinha fechado, voltei na verdade para deixar um presente pro meu sobrinho que eu tinha deixado no carro. Aí quando eu volto, pensei, vou voltar a trocar de blusa, que é uma blusa amarela que geralmente eu trabalho, e escovar e ir embora. Quando eu estou chegando no meio da sala aí, eu escuto bater, foi que eu volto. Quando eu vejo os dois, imaginei assim, eu estou indo embora, um cliente. Aí foi que eles falou para mim que era uma aliança, queria engrossar a aliança, que não sei o quê. Eu falei assim, um cliente, como cliente, eu vou atender. Só quando eu imaginei, quando ele falou que não era cliente, não era aliança, não era aliança, na verdade era assalto, aí o mundo acabou para mim ali, né? Quando o senhor viu pela câmera, pela vestimenta, eles estavam arrumados para realmente se passar por cliente? Normal, eles chegaram normal, jamais você imaginar que era um assalto, jamais passou na minha cabeça que era um assalto. Pelo que eu vi, eu pensei, não, um cliente normal, o cara bem vestido igual eu estou aqui, não mal vestido, não também não bem vestido. Jamais você imaginar que era assalto. Imaginei que era cliente. Aí eu tentei atender e foi nessa que eu me dei mal. Né? E a última vez que eles foram vistos por aqui foi a visão do senhor ali pelo blindex, vendo eles embora, levando tudo correndo. A última vez que eu vi foi às quinta-feiras, por volta das 7h20, mais ou menos 7h22.
Malta, conversando com o pessoal aqui da região, a sensação que a gente tem de quem trabalha, inclusive aqui no CONIC, é dessa insegurança, porque ao lado da joalheria aqui tem uma outra loja e eles estavam me contando que lá também teve um assalto, levaram um aparelho celular. Conversando com o pessoal da joalheria, eu descobri também que uma outra joalheria aqui do CONIC também, em março, foi assaltada. Então vocês estão com esse sentimento de insegurança aqui. Isso, ele estava indo, na verdade, indo embora por volta de 2 horas. Aí quando ele chegou perto do carro dele, apareceu 2 caras, um na verdade abordou ele, tomou a bolsa, a correntinha de ouro. Dentro da bolsa geralmente tinha umas coisas, só os pertences dele, não chegou a ser um prejuízo grande, mas fica com trauma, né? Hoje em dia ele já 4 horas, 5 e meia ele vai embora. Então ele já alugou a garagem para não deixar o carro dele disposto lá na frente. Não vem mais no sábado. E sábado a gente ficava aqui até 3, a gente não vai ficar mais. A partir de hoje a gente fica só até 2, 2h30 no máximo. Já está pensando também em instalar outros mecanismos de segurança, porque mesmo a loja sendo toda cuidada, eu vou até voltar aqui na porta de novo, Malta. É uma porta, tem o vidro, tem a grade, igual ele falou, aquela que ele saiu do banheiro, depois que ele escutou o barulho, foi esse aqui, ó. Porque ele bateu aqui, ele teve certeza que eles não voltariam, porque aí a porta trava. E aí foi nessa hora que ele saiu do banheiro, mas ele ficou o tempo inteiro. Depois que eles conseguiram acesso lá para a vitrine, onde pegaram as joias, ele ficou o tempo inteiro trancado nesse banheiro aqui, ó. A sorte é que, como ele disse, a chave ficava pelo lado de dentro, senão era capaz deles terem ido embora e ele continuar aqui preso sem conseguir avisar ninguém, só no outro dia. E foi um momento de desespero, igual ele estava contando. E o que a gente vê que mais lamenta essa situação é justamente a reclamação também de outros lojistas, de outras pessoas que trabalham aqui na região, por conta dessa sensação de insegurança, que faz com que muita gente tenha que mudar a sua rotina. Igual eles já não vão funcionar mais sábado até o horário que funcionava, o outro colega da outra joalheria já nem vem no sábado, o pessoal ali agora preocupado na hora de entrar e sair do trabalho, medo de ser assaltado, perder o celular. Esse é o sentimento que o pessoal que trabalha aqui no CONIC está tendo. O registro é de uma humilhação indescritível, porque eles agridem esse senhor, jogam no chão, agridem mesmo, sem dó nem piedade, e o que mais faz a gente perder a esperança, Maicon, é o fato de que eles não têm medo de mostrar o rosto. Embora um deles esteja com uma máscara ali que parece de máscara de proteção facial, dessas que a gente usa para prevenir Covid-19, a existência de 3, 4 câmeras aí para registrar o rosto dos criminosos não os intimida. Aí a gente fica se perguntando, será que a gente não vai mais colocar câmera, já que não resolve de nada? Claro que não. A gente ainda vai utilizar desse equipamento para pelo menos registrar, né, para haver a prova material do cometimento do crime. Mas se essa dupla tem coragem de chegar a esse estabelecimento, roubar mais de R$200 mil em produtos, humilhar o comerciante dessa maneira e fugir, é porque eles também não têm medo da punição. Esta é a situação que o Brasil vive hoje. O criminoso não tem qualquer pudor de cometer um assalto sendo filmado, não sendo filmado, do lado de delegacia, do lado de batalhão, em região movimentada, em plena luz do dia. Por quê? Porque as nossas leis são fracas, porque o nosso Estado é frouxo. A gente não pune adequadamente as pessoas que insistem, que são recorrentes no cometimento de crime. E onde a gente vai parar? Eu não sei. Há alguns anos eu faço jornalismo local aqui junto com você que está em casa e acredito que a gente não está tratando de uma percepção. Nos últimos meses, talvez no último ano, a gente esteja noticiando casos mais graves, mais horrendos, que demonstram cada vez mais a falta de medo do bandido de sofrer punição. Combinado com uma crise econômica que ainda empurra as pessoas para a criminalidade, a gente está vivendo esse tipo de situação. Agora, crise econômica, falta de dinheiro não pode ser justificativa para você fazer o que é errado, especialmente quando você atenta contra a vida da outra pessoa. E se a gente vê 2 bandidos sendo filmados e não se preocupando com o fato de que estão sendo flagrados cometendo o crime, é porque eles não têm qualquer receio de que algo mais grave possa acontecer com eles. Esse é o fato mais desesperador, porque esse comerciante, com a bênção de Deus, vai recuperar o patrimônio que perdeu, vai continuar trabalhando, tendo saúde, fez a escolha certa, não reagiu, preferiu continuar vivendo em nome da vida dele mesma e também em nome dos que o amam. Agora, esses 2 bandidos, e isso faz a gente perder a esperança, continuarão cometendo crimes, porque não tem receio de que algo mais grave aconteça com eles. Obrigado, Maicon. Agora a gente vai tratar da história chocante, acho que a palavra é até branda, para o caso do médico anestesista que foi preso em flagrante, estuprando uma parturiente durante o parto.
O abuso sexual foi registrado em vídeo pela equipe de enfermagem do hospital que já estava desconfiando do comportamento desse médico. Pode rodar. Ao receber voz de prisão, o médico parece surpreso. A gente vai fazer uma prisão flagrante do senhor, uma prisão flagrante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. A princípio, por crime de estupro. Estupro. Há um vídeo. Há provas. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 30 anos, foi denunciado por colegas do Hospital da Mulher em São João de Meriti. Eles trabalharam juntos em 3 cirurgias na noite de domingo. Na última delas, colocaram um celular dentro de um armário e filmaram quando Giovanni abusou de uma paciente desacompanhada durante o parto. A imagem é forte, por isso está borrada. Depois de dopar a grávida, Giovanni coloca o órgão sexual na boca da paciente. No fim do ato, limpa o rosto dela. Sem perceber o que estava acontecendo, o cirurgião responsável pela cesariana seguiu com o parto. Os funcionários que fizeram o vídeo procuraram a direção do hospital, que imediatamente chamou a polícia. Colegas do anestesista vinham desconfiando das atitudes dele há cerca de 2 meses, por causa dos gestos do médico e da quantidade de sedativo que ele aplicava nas pacientes. Mas era difícil conseguir o flagrante. Ele colocava como se fosse uma barreira física para dificultar que os outros médicos, outros profissionais vissem essa parte do rosto da vítima. É uma situação totalmente estarrecedora, nunca vi, durante 21 anos, uma coisa tão chocante como essa, repugnante. Giovanni é formado há 5 anos e trabalhava em 10 unidades de saúde, públicas e particulares. Ele vai responder por estupro de vulnerável, já que a vítima estava sedada. Na tarde desta segunda-feira, a mãe e o marido de uma outra paciente procuraram a polícia. A mulher, que foi atendida por Giovanni na semana passada no mesmo hospital, deu à luz gêmeos. Um dos bebês morreu no parto. O rapaz que dá anestesia mandou eu sair da metade, eu não tinha visto nem a criança e minha esposa não tinha dormido. Muita raiva. Muita raiva. A gente está ali confiando nos médicos e acaba acontecendo uma coisa dessa. Quando veio para o quarto para mim receber ela por causa de acompanhante, infelizmente ela estava com várias casquinhas secas aqui no rosto, que perto entre o ouvido e o rosto. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo para expulsar Giovanni. Um procedimento cautelar para suspensão das atividades do profissional e deu início à instauração de processo ético profissional cuja sanção máxima é a cassação. Giovanni foi levado para o presídio de Benfica, onde deve passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira. Vai passar por uma audiência de custódia? Não vou nem comentar, porque a gente vai esperar para ver o resultado. Acho que é grave o suficiente para a gente entender que talvez ele continue preso, né? Patrícia Landers, membro da Comissão de Direito Médico da OAB, muito obrigado pela sua presença. Tá todo mundo chocado, é pouco, porque fica difícil até para um acompanhante, eventualmente, obedecer um pedido médico para deixar a esposa na cesárea, porque que marido que fica em paz de deixar a mulher sozinha, que mulher que fica em paz com medo de estar sedada e não conseguir nem gritar, nem pedir socorro diante de uma violência. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Malta. Obrigada. Exatamente, é um extremo absurdo, né, que nós estamos vendo. Infelizmente, ele feriu todos os princípios éticos médicos. É repugnante essa ação desse médico e ele será, com certeza, punido de acordo com as normas do processo ético e da ética médica. Esclarecer uma pessoa em casa, a tarja, gente, é essa letrinha que a gente bota aqui embaixo que tem essa frase. É uma pergunta que a gente faz até para esclarecer vocês que estão em casa e nós também. Patrícia, um paciente em cirurgia tem direito a acompanhante? Te faço essa pergunta porque é algo que todo mundo agora está se questionando. Talvez uma mulher que amanhã está indo fazer uma cirurgia plástica, que por qualquer razão está traumatizada de ter visto esse caso, não está se sentindo segura de ser sedada para fazer uma cirurgia. Todo mundo tem direito a estar acompanhado de alguém de confiança, ou há casos em que a equipe médica, pelas razões específicas, pode pedir que aquele acompanhante não fique na sala de cirurgia? Bom, no caso da paciente gestante, por exemplo, ela tem direito sim de estar acompanhada. Antes do parto, durante o parto e pós-parto, ela tem direito de ter um acompanhante. No entanto, existem casos em outras especialidades da medicina, em que, para melhor conduta do médico,
não pode haver acompanhante. Mas especificamente neste caso, pode sim. A gestante tem direito a um acompanhante. Muito obrigado pela sua presença. Segura com a gente só um pouquinho, por gentileza, para a gente trazer mais uma colega sua de profissão para o debate. Os colegas de trabalho do médico, desconfiados do comportamento dele, organizaram para que a próxima cesárea, você vai ver esse vídeo junto comigo e eu já trago mais especialistas. Os colegas de trabalho desconfiados do comportamento fizeram o seguinte: tem mais uma cesárea aqui pela frente, então vamos fazer numa outra sala de cirurgia? Por que eles tiveram essa ideia? Porque nessa outra sala havia um armário com a porta de vidro de insufilme. Então a turma pôde colocar o celular dentro do armário, fechou a porta de vidro, então o médico do lado de fora não via que tinha um armário virado para o lado onde ele ficava. Aí tá, a cesárea ocorreu, a parturiente, de novo, foi sedada de forma mais intensa que o padrão, algo que as pessoas dizem que esse médico já vinha fazendo. E aí, quando tudo acabou, a equipe foi lá, né, os colegas, para ver se o celular tinha filmado alguma coisa. Aí, quando viram que o médico colocava o órgão sexual na boca da mulher, foi um choque generalizado. A equipe procurou a direção do hospital, que imediatamente chamou a polícia, e foi pela delegada que o médico ficou sabendo que tinha sido filmado estuprando a parturiente. Vamos ver juntos o momento da prisão. A gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, uma prisão em flagrante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. A princípio, por crime de estupro. Estupro. Há um vídeo. Há provas. Pergunta, há um vídeo que ele achou que ele estava cometendo esse crime sem ninguém ver. Soraya Mendes, advogada criminalista, seja bem-vinda ao nosso jornal. Ô Soraya, se não fosse a prova cabal produzida pela equipe, o vídeo do estupro, vamos combinar que seria difícil, né, provar a conduta criminosa desse médico. Então a equipe agiu de forma correta. Malta, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu vou fazer duas considerações iniciais a esse respeito. A primeira é respondendo afirmativamente a tua questão. Na verdade, esse vídeo ele é fundamental para que se construa um conjunto probatório que com certeza não esgota nesse caso. Tanto aquele que já foi aqui, né, mostrado nas imagens anteriores da mãe, que fala, né, de como a filha acabou sendo recebida por ela no momento em que sai da sala de parto, mas com certeza existem outros casos. É importante que a gente lembre que você perguntava ainda antes para a colega anterior a respeito de outras situações em que mulheres são colocadas em situação de sedação para outros procedimentos. Então é importante a gente lembrar que nós já tivemos um caso emblemático no Brasil, que foi do médico Abdel Maci, que foi condenado por isso. Então, que já existe, isso é algo que é reiterado e que, nesse caso, muito especialmente, esta prova é uma prova fundamental. Agora, Felipe, deixa eu dialogar um pouquinho aqui com você. Quando você diz assim, a equipe, eles filmaram, eles colocaram. Veja bem, a obstetrícia, de acordo com as informações que recebi, veja, eu não sou do campo do direito médico, mas é um dos campos onde menos se tem mulheres trabalhando. Ainda continua sendo um campo, por incrível que pareça, bastante dominado por homens. Então, o que se tem, na realidade, muitas vezes, em vários procedimentos que são procedimentos de violência obstétrica e de procedimentos que resultam em crimes esses que podem ser crimes como esse terrível que nós vimos, mas outros, como por exemplo o homicídio, crianças que em razão do tempo de espera, do não atendimento às demandas das mães, das parturientes, acabam morrendo. A gente tem casos nesse sentido também aqui no escritório, mas você vê que não foi uma equipe e não foram eles, foram as enfermeiras, as mulheres. E a gente precisa falar sobre isso, porque, veja, nós temos duas questões importantes aí. Veja que estas mulheres, elas tiveram o tino de colocar a câmera de acordo com uma desconfiança. Mas também, por um outro lado, elas imaginaram, ninguém vai acreditar na nossa palavra se a gente disser, vamos provar. Então, isso é algo importante. E outra, que eu acho que é muito interessante dizer, são mulheres cuidando de mulheres.
Então a gente tem uma construção do saber médico. Eu escrevo isso já há um bom tempo, lá da época do doutorado ainda, mas o saber jurídico, o saber médico, eles são saberes que se colocam em supremacia aos direitos das mulheres. Então, os nossos corpos, de uma forma geral, estão sob um domínio de um determinado saber, que é um saber masculino. Então, eu queria dialogar com você nesse sentido, porque nesse caso a flexão de gênero ela é muito importante, porque ela marca um lugar fundamental de mulheres que podem agora efetivamente fazer com que pelo menos este indivíduo já não possa mais praticar esse tipo de crime hediondo, e ele é hediondo por todos os sentidos, inclusive pela previsão legal. Ô Soraya, a senhora está corretíssima. É justamente por isso que eu trouxe a pergunta de que bom que elas tiveram a atitude de filmar, porque já há suspeita muito forte de que ele tenha cometido o crime outras vezes, e a pergunta inicial que eu fiz para a senhora, que eu até reforço aqui agora, como é difícil a gente trazer elementos fortes, cabais, que comprovem um abuso sexual, especialmente numa cultura que, se as enfermeiras tivessem procurado, não estou dizendo deste hospital especificamente, mas numa cultura nossa que nos leva a acreditar que numa situação qualquer, quando uma mulher procurasse a direção de um hospital para dizer, eu estou desconfiada que aquele médico lá, ele está cometendo abuso quando ele cede a paciente. Essa palavra seria muito pouco acreditada. Então, eles tiveram que procurar filmar isso para que não tivesse dúvida. Exato. Felipe, eu tenho escrito que, por incrível que pareça, no campo do sistema de justiça criminal, quem precisa de defesa é a vítima. A gente normalmente entende o campo do sistema de justiça criminal, quem precisa da defesa é o acusado. No caso dos crimes sexuais, é a vítima, porque a vítima tem que demonstrar que ela efetivamente não contribuiu para esse crime. Aliás, esse é um que gerou várias manifestações públicas, e dentre elas aquela que diz o seguinte: afinal de contas, que roupa essa mulher estava usando? Porque não deve ter sido poucas vezes que você também deve ter tido contato aqui com casos como esse que diz, essa mulher estava num bar, essa mulher estava vestindo uma saia curta, essa mulher estava à noite em determinado lugar. Enfim, era uma mulher sedada, e diga-se de passagem, a sedação não é um procedimento recomendado pelas normas de boas práticas da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela coíbe a sedação porque ela retira daquela mulher aquele primeiro momento, que é o momento de contato com o seu filho. Ou seja, aquela criança que chega ao mundo, ela chega com uma mãe desacordada, que muitas vezes não consegue ter esta memória daquele momento que é um momento tão importante. O procedimento natural é um procedimento que inclui a anestesia, que se coloca da cintura para baixo, justamente para que essa mãe se mantenha acordada. E mais importante também, Felipe, tanto a nossa legislação quanto o que a Organização Mundial de Saúde entende como boas práticas, é que devam estar na sala no mínimo 7 pessoas, que vão compor aquela equipe para aquela cirurgia, para aquele procedimento. Então, esse número de pessoas faz com que também se tenha um certo nível de segurança. Então, veja você, naquele caso, aquele bebê chegou ao mundo sem que a mãe tivesse ciência, chegou ao mundo e logo na sequência já foi levado para um outro lugar, o que já é o errado, porque ele deveria ficar junto da mãe, e essas pessoas que estavam ali saíram. Então, ele tinha ali uma análise completa do lugar onde ele poderia praticar o crime. Aquele lençol colocado, que no momento do parto deve ser baixado, de acordo com as normas também. Então, ele sabia que tinha o lençol, ele sabia que a criança sairia, que menos pessoas estariam na sala, e que aquele procedimento ali era um procedimento que, de alguma forma, poderia ser visto como normal. Soraya, tudo errado, né, Felipe? Tudo errado. Não, enquanto a gente vai falando, vai aqui dando um ânsia de vômito, porque a gente custa acreditar. Eu vou pedir para você segurar só um minutinho para eu chamar de volta a Patrícia Landers, que é membro da Comissão de Direito Médico da OAB. Patrícia, eu queria pedir a sua participação agora, para que você pudesse dizer para a gente o que a OAB pode fazer. A OAB do Distrito Federal já manifestou repúdio, mas de que forma a ordem pode incentivar
práticas preventivas para que uma atrocidade como essa não se repita? Bom, Felipe, a OAB do Distrito Federal está à disposição de todos os cidadãos para, caso haja algum tipo de denúncia, nós também recebemos e nós fiscalizamos, né? A OAB fiscaliza, né? Está em prol, é um direito constitucional previsto. Então, a OAB, ela pode palestras, né? Nós promovemos também debates, inclusive já foi tema na nossa comissão um debate sobre violência obstétrica. E tudo isso para levar à sociedade informações coerentes, direitos, trazer a todos quais são os seus direitos. Então, a OAB está sempre alerta a esses casos repugnantes que vêm acontecendo e nós repudiamos veementemente. Muito obrigado pela sua declaração. Soraya, agora uma pergunta para a mãe que está com previsão de parto para amanhã, para a próxima semana, para a família que ficou apreensiva. Em primeiro lugar, é importante que a gente diga, até onde se sabe, esse é um caso isolado, a gente não pode condenar de forma generalizada os profissionais, porque a maioria, quero crer e acredito mesmo, agem com ética e retidão, respeitando o paciente da forma como a medicina honrosa manda, mas para essas famílias que vão enfrentar esse momento delicado, que é do nascimento de um filho, em que a mulher fica vulnerável, em que o pai talvez não tenha ali a ferramenta, o repertório para agir diante de algo que não está achando muito adequado, que orientação a gente poderia trazer? Olha, Felipe, nós temos situações diversas, né? Nós temos mulheres que vão parir em hospitais privados, com várias, com uma equipe bastante vasta, com condições que são condições bem diferentes daquelas mulheres que vão, nesse mesmo momento, estar em um hospital público. E aqui eu não estou fazendo nenhuma consideração dizendo que a violência ela seria mais propensa a acontecer nos hospitais públicos, até porque o que a gente tem de informações é que essa violência é uma violência que, como de regra, a violência de gênero, né, a violência contra as mulheres, ela recorta classe social, ela recorta toda, portanto, a sociedade independente. Aliás, ela é recortada por classe social, na realidade, né? Mas, por um outro lado, um dos direitos fundamentais, a gente tem vários, né? A gente estava aqui conversando e na conversa eu fui mencionando para você, é o direito de ficar com a criança, o direito de ter aquelas pessoas todas ali dentro, né, da equipe médica, dentro da sala, mas um deles é fundamental, que é o direito de estar acompanhada. Esse é o fundamental. De estar acompanhada pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, pela companheira, pela namorada, pela mãe, pela tia, por alguém que esteja autorizado para isso, pela doula também, para quem tem condições de contratação de uma profissional nesse sentido, porque estar acompanhada é já um mecanismo de segurança. É um mecanismo que foi criado não para isso. Infelizmente a gente precisa, né, agora nesse momento aqui que você me pergunta, dar essa orientação também por esse caso terrível. Mas não, ele foi criado para que se tenha um acolhimento. O momento do parto é um momento muito delicado. E ele é um momento que precisa de acolhimento, que é um acolhimento que a equipe médica que está ali para fazer o seu trabalho de acordo com a técnica não vai oferecer e que essa pessoa pode oferecer. Então, que as mulheres que estão já a prestes de tenham ciência de que é um direito seu, está previsto de que ela esteja acompanhada. Portanto, esteja acompanhada. Fora isso, procure as informações, seja na Defensoria Pública, seja no Ministério Público. Hoje a gente tem uma ferramenta que é essa internet com muitas informações que trazem as regras de boas práticas da Organização Mundial de Saúde, e aí vai se perceber que existem determinadas manobras que não podem ser feitas, determinadas incisões que não podem ser feitas. Então, busque essa informação, mas se é pra gente aqui terminar dizendo o que amanhã eu tô indo com o meu parto marcado fazer, vá acompanhada. Isso é um direito seu.
de licença para o pessoal de casa e desculpas pelo termo que eu vou usar agora e pela narrativa que eu vou trazer, mas eu acho imprescindível que a gente esclareça do ponto de vista jurídico, policial, médico, para que a gente entenda como casos assim são tratados no Brasil. Mas, Soraya, uma mulher, mãe de outra paciente desse médico, procurou a polícia e disse que ela não tem a prova de que a filha dela foi abusada, mas que quando a filha dela chegou no quarto depois do parto, que a filha dela estava com uma mancha no rosto que lembrava esperma, como se esse homem tivesse ejaculado no rosto dessa mulher que estava dando à luz. Este relato dessa mãe para a polícia e para a justiça é forte o suficiente para que a gente acredite que ele responderá por um segundo estupro, ou a gente está num sistema que depende de um vídeo indiscutível para que esse homem realmente responda pelo que cometeu? Excelente a tua pergunta, Felipe, porque me possibilita também falar de algumas questões com as quais eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Se você me permite aqui, também eu sou autora de um livro que chama Processo Penal, de Processo Penal, em que eu falo da vítima coletiva. Veja você, o caso do Abdel Maci é um caso em que nós tivemos algumas vítimas, inicialmente, trazendo relatos que passaram a ser corroborados pelos relatos de outras vítimas. Era muito difícil que numa situação como aquela, nós tivéssemos uma prova cabal, ou seja, entre quatro paredes, com aquela situação toda, era muito improvável que se tivesse, inclusive, um vídeo como esse, que é o caso. E, portanto, parto do pressuposto da experiência, casos como esse, que seguramente não é somente esse caso ou desta outra mãe. Aliás, o próprio fato de ter despertado a desconfiança da equipe ali de enfermagem, das enfermeiras, já nos dá o tom de que existem outras vítimas. Portanto, o que é importante é que as vítimas surjam, que os relatos surjam, para que um corrobore o outro. Isso é o que eu tenho chamado, e a gente viu no caso João de Deus, de vítima coletiva. Ou seja, não é o relato daquela mulher isoladamente que pode ser analisado. Ou o relato das pessoas que a acompanhavam nesse caso, né, como o caso da mãe. Então, esse é um ponto importante. Outro, Felipe, é aquele que eu falava antes a respeito da sedação. A sedação não é um procedimento recomendado regularmente. De maneira que sedar as pacientes, e com a quantidade, enfim, do sedativo que era administrado, despertou também essa desconfiança de parte das enfermeiras. Então, isso é um fio condutor da investigação. Ou seja, quem são essas mulheres que deram à luz neste hospital nos últimos tempos e que tiveram também o mesmo procedimento de sedação? Então, há de se buscar os relatos das pessoas que estavam acompanhando a posteriori, como esta outra mãe, para que se possa corroborar e construir esta, que é a narrativa deste fato específico. Eu vou te dizer uma coisa, Felipe, se você chamar, eu sou advogada das vítimas, se você chamar um advogado dos réus, ele vai dizer isso é absurdo, isso não pode de forma nenhuma, mas a gente precisa entender a peculiaridade desse caso. Como é que você prova, no caso lá do João de Deus, se você não tiver as narrativas de todas essas vítimas? Do Abdel Maci e desse caso especificamente. Então, devem ter outros casos, vamos aguardar as investigações, porque aí, como você falou, não se trata tanto do hospital, mas é uma característica deste tipo de agressor. Ele não é um agressor que acaba esgotando no 1 em 4.
Talvez não sirva de prova num primeiro momento, mas a polícia investigar e identificar um padrão de comportamento abre caminho para que outras provas mais contundentes surjam. Então a investigação realmente tem que procurar padrão de conduta para entender o que aconteceu. Doutora Patrícia, queria concluir com a senhora perguntando duas coisas. Primeiramente, o hospital pode ser responsabilizado pelo que aconteceu com a paciente? E segunda, a Ordem dos Advogados tem mesmo esse papel fiscalizador para que eventuais vítimas que talvez se sintam constrangidas de procurar a polícia possam se dirigir até a ordem para poder fazer uma denúncia? Oi, Malta. Sim, o hospital ele tem a responsabilidade pelos atos que são cometidos dentro do nosocômio, tá? Então, qualquer eventual infração que seja cometida no hospital, o hospital responderá. Isso. E em relação à OAB, se for necessário, nós estamos abertos a receber denúncias. Lembrando que a polícia também, existem números de denúncias para a mulher. A nossa comissão da mulher advogada da OAB também está de portas abertas para receber qualquer eventual denúncia que tiver. E sobre o ponto de vista da ética médica, eu quero dizer que esse médico, ele infringiu todos os princípios, principalmente porque o médico, ele tem que prestar o melhor serviço à saúde do paciente, ele tem que prezar pela saúde e não o contrário, como é esse caso absurdo, né, do médico assim abusando sexualmente de uma paciente. Então, efetivamente, uma sindicância será aberta no CRM do Rio de Janeiro, como já foi dito. Logo depois teremos um processo ético onde serão apurados os fatos com as provas que já temos, né, provas cabais, que são esses vídeos que todos já vimos, e eventualmente ele será cassado, né? E, enquanto isso, ele pode ser interditado, ou seja, ele vai ficar proibido de exercer a medicina até que seja julgado no CFM e no CRM de jurisdição dele. É o mínimo que a gente espera. Eu gostaria de agradecer a vocês duas, doutora Soraya e doutora Patrícia, pela presença aqui, por terem enriquecido o tema, e gostaria de finalizar dizendo o seguinte: como os indícios são de que essa conduta veio sendo praticada algumas vezes, é importante que a gente faça aqui, deixe um recado até na linha do que a doutora Soraya começou dizendo, aos colegas de trabalho homens desse médico, né? Aos médicos, aos homens que estavam em várias salas de cirurgia e de cesárea em que este homem atuava como anestesista. Obviamente, eu não posso dizer, ninguém pode dizer que vocês desconfiaram de alguma atitude, porque vocês podem dizer, não, eu estava preocupado com o meu trabalho, eu estava confiando que o colega do meu lado age de forma ética como eu ajo, e eu acredito em um médico que me diga isso de volta, mas é nessa situação que a gente reforça a necessidade de ligarmos o nosso sinal de alerta. Porque os homens precisam entender, aqueles que são éticos, corretos no seu comportamento, que se brincar, eles não são muitos. Então, até em defesa das mulheres que estão em situação vulnerável numa sala de cirurgia, mais do que fazer o seu trabalho corretamente, mais do que agir de forma ética, proba, competente naquilo que você está fazendo, você precisa, para ajudá-las e para se ajudar também, porque como sociedade precisamos evoluir todos, ligar o seu sinal de alerta, porque precisou das colegas enfermeiras entenderem que algo de errado estava acontecendo para que se produzisse um vídeo incontestável que aponta a conduta criminosa desse médico. Se não fossem por elas, né, doutora Soraya? O que mais poderia acontecer que continuaria sendo encoberto, ninguém vendo, mulheres chegando depois de darem à luz nos partos, as mães percebendo pelo rosto delas que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Então fica aqui só o lembrete. A gente precisa, todos nós. As mulheres estão acostumadas a andarem com o sinal de alerta ligado, mas os homens precisam se acostumar a entender que o seu colega pode não ter a mesma honestidade, o mesmo caráter que você, e que será o seu papel também denunciar um comportamento do qual você desconfia e que pode sim ser uma atrocidade que está acontecendo do seu lado. Obrigado a vocês duas pela presença mais uma vez. Espero conversar com ambas numa próxima oportunidade. Obrigada, Felipe. Obrigada, Malta. Até mais. Ontem a gente mostrou aqui o protesto organizado por alunas da Universidade de Brasília pedindo segurança e combate à violência contra as mulheres do campus da universidade. Depois do ato,
Uma comissão, composta por 22 estudantes, foi recebida pela reitoria. Estavam presentes o vice-reitor Henrique Uelva, a secretária de Direitos Humanos da Universidade, a professora Débora Santos, e a coordenadora de Diversidade, a professora Roberta Cantarella, entre outros representantes da UNB. Na reunião, conversaram sobre as principais demandas, tanto da universidade quanto das estudantes. Falaram sobre a questão da falta de iluminação, da sensação de insegurança no campus e outras pautas levadas pelo grupo de alunos. Ficou decidido que nos próximos dias serão implementados 20 totens de segurança. Também foi estabelecido que vai ter um fórum de diálogo com os estudantes sobre a segurança. A assessoria destacou ainda que a instalação das câmeras ajudarão a resolver crimes, como foi o caso do mês passado, que a gente mostrou bastante aqui no jornal, do homem que filmava as mulheres no banheiro. O que essas estudantes da Universidade de Brasília estão pedindo está absolutamente dentro do direito delas, por isso que a gente está aqui reforçando esse pedido, porque um lugar aberto como é a UNB, cheio de árvores, cheio de mato, muitas vezes não passa ninguém entre um prédio e outro, você não tem iluminação, você tem mato gigante que permite um criminoso se esconder e não tem nenhuma câmera de segurança para poder identificar quando alguém comete crime, fica muito difícil. O reitor em exercício da Universidade de Brasília, Henrique Uelva, enviou um vídeo para a nossa produção explicando como serão esses totens de segurança que vão ser espalhados pelo campus. Vamos ouvi-lo. Ontem recebemos a comissão das estudantes da Universidade de Brasília, acolhemos as propostas, né, que elas trouxeram, que vem muito ao encontro das ações que a Universidade de Brasília vem desenvolvendo já na área de segurança, que é prioritária para a universidade. Eu gostaria de destacar também que uma dessas ações que vem sendo já planejadas é a instalação de totens de segurança em todos os campi da Universidade de Brasília, que vão permitir um contato permanente, 24 horas, com as nossas forças de segurança da universidade. Continuando a edição de hoje, a Justiça do Paraná decretou a prisão preventiva do homem que matou o tesoureiro do PT depois de uma discussão em Foz do Iguaçu. Ele ainda está internado, sob custódia policial, e o estado de saúde dele não foi informado. O corpo de Marcelo Arruda foi enterrado ontem à tarde. Antes de chegar ao cemitério, o cortejo passou pelas principais avenidas de Foz do Iguaçu e pela sede da Guarda Municipal, onde Marcelo Arruda trabalhou por 28 anos. Todos estamos dilacerados, nós estamos com o coração partido porque foi uma morte que não deveria ter ocorrido, né? Marcelo Arruda, que também era tesoureiro do PT, foi morto na própria festa de aniversário de 50 anos, comemorada no último sábado com o tema do Partido dos Trabalhadores. Estas imagens mostram o momento em que o policial penal federal Jorge José Guaranho chega à sede de uma associação onde acontecia a festa. No carro estão a mulher e o filho de Jorge. Testemunhas dizem que ele não havia sido convidado e teria gritado palavras de ordem a favor do presidente Bolsonaro. Marcelo aparece e arremessa algo no carro. Outras pessoas saem do local e Jorge vai embora. Minutos depois, o policial retorna, armado. Pamela, mulher de Marcelo e policial civil, tenta impedir que Jorge invada a festa, mas ele atira. Dentro da casa, ele dispara mais uma vez contra Marcelo, que reage e atinge o policial 3 vezes. Caído, Jorge ainda é agredido por outras pessoas. Os 2 feridos foram levados para este hospital. Atingido por 3 tiros, Marcelo não resistiu. A Secretaria de Segurança do Paraná determinou uma força-tarefa para acompanhar o caso. A pasta informou que uma equipe de Curitiba já está em Foz do Iguaçu para acelerar as investigações. O Ministério Público determinou que o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, acompanhasse os trabalhos. Nós temos que saber, primeiro, por que ele esteve lá. Segundo, se ele esteve lá, se ele sabia previamente que ele era realizado um evento que tinha essa conotação político-partidária, apesar de ser um aniversário, né? Quem passou a comandar o inquérito é a chefe do Departamento Estadual de Homicídios, Camila Seconello. A delegada Yane Cardoso, que chegou a fazer posts nas redes sociais contra o PT, foi afastada do comando da investigação, mas segue fazendo parte dos trabalhos. As pessoas têm suas posições político-partidárias, eventualmente elas as externam ou não, mas isso não pode impedir que seja a delegada, o juiz, o promotor, o médico, o advogado,
exerça com responsabilidade as suas funções. Né? Nas redes sociais, o policial penal federal Jorge Guaranho se define como conservador e cristão. Ele está internado sob custódia policial e um mandado de prisão preventiva já foi expedido. O estado de saúde dele não foi confirmado. Marcelo Arruda deixa a mulher e 4 filhos, entre eles um bebê. Marcelo é o pai dos meus filhos. O Marcelo era o meu companheiro. Marcelo, meu amor. E nós temos agora um bebezinho de 40 dias, que infelizmente terá pouquíssimas lembranças do pai, pela ignorância, né, de um outro que decidiu acabar com tudo isso. Pois aos ignorantes fica o lembrete. No último caso é isso, né, que a ignorância... Era o meu companheiro, Marcelo, meu amor. E nós temos agora um bebezinho de 40 dias, que infelizmente terá pouquíssimas lembranças do pai, pela ignorância, né, de um outro que decidiu acabar com tudo isso. Pois aos ignorantes fica o lembrete. No último caso é isso, né, que a ignorância provoca. Agora um destaque internacional. Muito interessante, você vai ver junto comigo. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, divulgou a primeira imagem do universo realizada pelo telescópio James Webb. O maior equipamento já construído vai auxiliar na investigação de possíveis vidas fora da Terra. O telescópio de 10 bilhões de dólares, construído para ser o sucessor do Hubble, que por 32 anos monitorou o espaço. Esse é o Webb. Em dezembro do ano passado, ele decolou. Deixou o nosso planeta para, literalmente, explorar o espaço. Nesse momento, o telescópio Webb está a 1 milhão de milhas de distância, 4 vezes mais longe que a Lua. A expectativa é que ele fique por ali, nos próximos 20 anos. O que a NASA reconhece vai ser complicado. É que, diferente do Hubble, que passou por 4 cirurgias ao longo da sua vida útil, o Webb está longe demais para receber reparos de emergência. Talvez por isso o investimento nele já tenha sido tão pesado, porque qualquer dano, já era. O mais curioso é que, se a gente parar para pensar, o telescópio está viajando no espaço e no tempo também. O Dr. Klaus, cientista do Space Telescope Science, explica. O telescópio é uma máquina do tempo, porque a luz viaja a uma velocidade finita através do universo. Quer uma prova disso? A primeira imagem captada pelo telescópio chegou à Terra. Ela é descrita como a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até hoje. A imagem de teste do telescópio Webb já impressionava. Essa pequena estrela vermelha é 100 vezes mais fraca do que um olho humano pode ver. E ela está a 2.000 anos-luz de distância. Então faz as contas aí. Por alto, se 1 ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros, imagine então 2.000 anos-luz. É tão longe que o tempo lá já é outro. Que demais. E olha que legal, o perfil oficial da NASA no Twitter acabou de postar novas imagens dos rincões do universo feitas pelo telescópio James Webb. Você vê na tela aí agora. Gente, pensar que 1 ano-luz é 1 ano viajando sem parar na velocidade da luz, e aí aquela estrelinha ali estava a 2.000 anos-luz de distância da Terra. Somos um nada, né? Num universo gigante. Deixa eu trazer um recadinho para você agora, esse bem pé no chão, bem pé na terra. Hoje tem jogo aqui na telinha do SBT, que depois da goleada de 4-0 em cima da Argentina, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar o Uruguai, tudo a partir das 6 da tarde. Vamos ver o recado da Dona Tila Becker. Nessa terça-feira tem mais Copa América Feminina aqui no SBT. A nossa seleção vai a campo para encarar as uruguaias. É a segunda rodada da fase de grupos da maior competição do continente. E o Brasil quer manter vivo o sonho do título, de uma vaga na Copa do Mundo e uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos. É nessa terça-feira, às 6 horas da noite, aqui no SBT.
Muito bom, o SBT transmite a partida ao vivo hoje para todo o Brasil, a partir das 15:06, para você já ir esquentando. De volta ao noticiário, em Samambaia, um homem foi atacado pelo próprio cachorro da raça Pitbull. Um vizinho filmou o momento da agressão e acionou socorro. Vitória Mello volta com a gente ao vivo. Vicky, é com você. Felipe, esse ataque aconteceu porque o dono do Pitbull tentou separar uma briga do animal com outro cachorro. O caso foi em Samambaia Norte. Vizinhos contaram que um homem de 34 anos sempre anda com um cachorro ali na rua, sem coleira e sem focinheira. E aí ontem, esse animal circulando ali sem coleira, sem focinheira, acabou indo para cima de um outro cachorro. O dono, para evitar a briga, toda a confusão, pegou o animal e tentou segurá-lo. Um vizinho que inclusive filmou toda essa ação. Essa imagem mostra esse homem de 34 anos caído na pista tentando conter o pitbull. É claro que nenhum outro vizinho se aproxima, também com medo de ser atacado, pelo animal. Mas os vizinhos chamaram os bombeiros. De acordo com a corporação, esse homem teve várias mordidas pelo corpo e foi encaminhado estável para o Hospital Regional de Itaguatinga. Então imagina só o susto. De acordo com os moradores, não foi a primeira vez que esse pitbull atacou um cachorro lá da região, mas o maior medo deles é porque tem muitas crianças ali em Samambaia Norte. Então essa tragédia poderia ter sido ainda maior, Felipe. A gente espera, que o dono desse animal agora se conscientize e ande com o pitbull na coleira e também na focinheira. É lógico, na coleira é o mínimo, na focinheira é o adequado para um cachorro tão forte. Se ele estava com a mão machucada, com dificuldade de segurar aquele bicho forte daquele jeito, repare na imagem, gente. O homem ele tracionou o cachorro aqui por baixo, que o cachorro não conseguiria fugir, mas o bicho é forte e tá querendo, olha o rabo balançando, tá querendo atacar o outro cachorro. Então, pastor alemão, Rottweiler, Pitbull, Doberman, se for para andar na rua, num lugar que tem outro cachorro e você quer garantir que os seus vizinhos fiquem em segurança, em paz, não tenham medo de você, bota uma focinheira no seu cachorro, pelo amor de Deus. Obrigado, Vitória. No Recanto das Emas, a polícia prendeu um homem que atacou a companheira com golpes de estilete. Kátia Gomes, é com você. Oi, Malta. Olha, apesar dela ter sido vítima do próprio companheiro, ela disse para a polícia que tinha sido assaltada. Ela estava ainda tentando defender o namorado que cometeu essa tentativa de homicídio. Para dar mais detalhes desse crime, eu vou conversar agora com o delegado Diogo Carneiro, que está aqui ao meu lado. Delegado, como é que vocês ficaram sabendo dessa tentativa de feminicídio? Na data de ontem, a gente recebeu uma comunicação da Polícia Militar que tinha uma vítima de possível tentativa de feminicídio. A vítima estava internada na UPA do Recanto das Emas. Prontamente, a equipe se deslocou até a UPA do Recanto das Emas, tá? Chegando lá no local, a vítima já teria sido transferida para o HRT, mas a equipe em diligências conseguiu localizar a genitora do possível autor aí. E a genitora do possível autor, em termos de declaração, ela declarou que o seu filho, após uma discussão com a vítima, teria deferido 2 estocadas nas costas da vítima. Posteriormente, a equipe começou a fazer campanas aí nas localidades próximas. Razão essa que conseguiu localizar o autor, tá? O autor foi conduzido aqui na delegacia. Razão essa que ele confessou o crime, tá? Falou que após uma discussão, que teria descoberto uma possível traição de sua companheira, ele teria deferido duas estocadas nas costas da vítima. O interessante que após tentarmos ouvir a vítima, em um primeiro momento ela fala que teria sido vítima de roubo, tá? Ela não quis afirmar em nenhum momento que teria sido seu companheiro que teria tentado contra a sua vida, tá? Mas posteriormente a gente conversamos com ela, ela realmente relatou a verdade, falou que após uma discussão relacionada a um aparelho celular, o seu companheiro teria tentado realmente contra a sua vida com 2 estocadas, tá? Agora esse rapaz foi preso, tá? Por tentativa de feminicídio. Ele atualmente agora está à disposição da justiça. Se condenado, pegará a pena de até 30 anos de cadeia. O importante aqui para nós deixarmos claro, qualquer vítima de violência doméstica, ela tem que denunciar. Gente, independentemente de sexo, idade,
opção sexual, você tem que denunciar. Não tem como a vítima estar sofrendo violência, agressões, injúrias e não denunciar. A partir do momento que ela denuncia, a polícia vai atrás, investiga e vai prender o autor. E delegado, esse homem, ele já tinha passagens pela polícia? Isso, esse homem, ele já tinha passagem por roubo qualificado, tá? Ele atualmente está em prisão domiciliar. E delegado, quanto tempo esse casal estava junto? A gente perguntou para a vítima, eles estavam morando junto tinha 2 meses. 2 meses só, e mesmo assim ele já tentou matar a companheira? Isso. Só tinha apenas 2 meses de relacionamento e ele já tinha tentado matar a companheira. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. A você de casa, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta no ar por um mundo melhor. Deixa eu mostrar aqui agora uma imagem que é motivo de muita alegria para nós, tá? O Bazar Doe Comprando, que foi promovido pela ONG Seja e pelo projeto social Amor a Quem, vendeu todas as peças disponíveis. O montante arrecadado vai reforçar as ações dos 2 projetos sociais e se transformará em alimento na mesa de centenas de famílias. Na tela você verá já Ana Napoli e Tiago do Amor a Quem e o Duda Roque da Seja. Obrigado aí, eles todos. Obrigado, viu, a todos vocês de casa que foram ao bazar. Eu também agradeço ao seu Gilberto Salomão, que não só autorizou que o bazar fosse montado lá no shopping, como também fez uma belíssima compra para zerar o estoque. Muito bem, os projetos Amor a Quem e Seja nos deram a alegre missão de anunciar aqui no SBT, anunciar para você de casa o valor arrecadado. Atenção, as 1.765 peças vendidas, está na tela, somaram o valor de R$ 37.377,91, mais de R$ 37 mil para reforçar os 2 projetos. A você que foi até lá e aproveitou o bazar, muito obrigado. E a você também que de outra maneira sabe que também está fazendo a sua parte por um mundo melhor, obrigado também. Bom, você se interessa por cosméticos e produtos de beleza? Hoje é o último dia da feira Hair Brasília, que além de produtos para profissionais, tem ofertas e descontos para o público em geral. De acordo com a organização da feira, apenas no Distrito Federal, o mercado da beleza conta com aproximadamente 13 mil estabelecimentos atuantes e a quantidade de profissionais do ramo chega a 70 mil pessoas. Maicon Leão, é com você. É muita gente, né, Malta? Só para você ter uma ideia, o Distrito Federal é o lugar que mais se gasta com beleza do país. E também é o lugar que mais tem lojas do ramo, porque para você ter uma ideia, o número de lojas que tem no Distrito Federal, como você bem disse, é de 13 mil. É quase 4 vezes o número de drogarias e de padarias aqui do Distrito Federal. E aí, justamente, essa feira reúne essa galera e a gente percebe, como o Dentinho estava mostrando pra gente, é um stand que tem os produtos, que reúne cursos, ao mesmo tempo que agora há pouco ele estava explicando como é que corta o cabelo, é uma oportunidade para mostrar os produtos e as coisas aqui agora, né, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui na nossa stand, sou a distribuidora da marca aqui em Brasília. É a oportunidade de mostrar, apresentar a marca. A Mirra da Maison, essa aqui é a nossa embaixadora master, Val Vieira. Também fica em Patinga, né, Val? Aí vocês usam justamente para apresentar, mostrar pra galera. E a nossa stand tá aqui, ó, como vocês estão vendo, lotada, estamos vendendo muito, graças a Deus, né? Obrigado pela sua participação, assim como o stand dela, são vários outros. E aí eu tô aqui agora com o diretor do evento, justamente para explicar pra gente, Malta, um pouquinho mais desses números, para mostrar o tanto que é um mercado que gira a economia, né? A gente tava falando, no ano passado a feira movimentou mais de 13 milhões, a expectativa esse ano de aumentar para 14. Boa tarde. Exatamente, mano. A expectativa, nós temos um fluxo de venda aqui, durante os 3 dias de evento, em torno de 14 milhões de reais. A Hair Brasília, na verdade, vem de encontro ao mercado da beleza, que fatura 1,2 bilhões por ano no Distrito Federal. E a Hair Brasília, ela é uma feira voltada para o profissional da beleza, porque esse mercado é realmente um mercado muito grande e, na verdade, o pós-evento é que é importante.
porque eles passam o ano todo colhendo aquilo que plantaram na Rea Brasília. Malta, um detalhe que às vezes quem está em casa está pensando, ah não, esse é um mercado que tem movimentado só pelas mulheres, não sei o que, não tem nada disso. Tem um outro detalhe, os homens estão gastando cada vez mais, inclusive tem stand exclusivo para eles. Exatamente. O barber hoje, né, o homem hoje, na verdade, tem investido muito, tá? E hoje existem várias marcas específicas para homem. Você vê, nós temos stand na Rea Brasília específico para homem, com produtos, com tesouras específicas, barbeadores e muitos produtos cosméticos para homem. Malta, é o último dia do evento, então é para você que está em casa, só para a gente encerrar rapidinho, Valteni, até que horas funciona o pessoal chegar? Olha, a feira vai hoje, abriu agora ao meio-dia e vai até as 21 horas. Você que está em casa pode vir aqui, você pode adquirir a entrada aqui na portaria mesmo apenas R$10, Maio. E você vai ter mais de 130 expositores que estão aqui conosco, entendeu? E com R$10 você entra e vai conhecer todas essas novidades no mercado da beleza. Obrigado pela sua participação. Aí, Malta, oportunidade também para conseguir ganhar mais dinheiro, né? Boa sorte para todo mundo que está aí trabalhando. Mercado de beleza cada vez mais importante aqui na economia do Distrito Federal. Obrigado a você de casa pela companhia. Agora é hora do esporte, do SBT Esportes Brasília. A gente volta a se ver amanhã, ao vivo, 15 para meio-dia. Tchau!